Estamos estudando Ezequiel de forma expositiva, olhando para os seus capítulos, e hoje nós estamos aqui no capítulo 8 do livro de Ezequiel, e eu dei um título para ele, para o estudo de hoje, é o pecado da idolatria. E quando a gente fala nesse tema, a gente sabe que tem várias formas. Pessoas fazem imagem de diversas matérias. Por exemplo, no Brasil, nós temos a história da Nossa Senhora de Aparecida. Quantas irmãs, né? O nome Aparecida. E Aparecida vem da Aparecida mesmo, da Nossa Senhora de Aparecida, que não tem nada a ver com Maria, né? Aparecida com Maria, está muito longe. Aparecida porque ela apareceu. Ela apareceu com alguns pescadores lá no Rio Paraíba. Eles não estavam pescando nada, conta essa história, né? E aquela imagem, a imagem de uma entidade negra. Primeiro apareceu o corpo, depois apareceu a cabeça, e começaram repentinamente a pescar, e a partir daí cultuaram, reverenciaram a imagem da Aparecida. Então nós, desde 1931, no governo de Getúlio Vargas, que se estabeleceu que ela é a padroeira do Brasil. Um outro exemplo que eu vou mostrar para os irmãos é o que acontece em Nova Viçosa, se não me engano é dia 8 de dezembro, que a santa celebrada do município é a Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição, e Aparecida para os católicos é a mesma coisa. Agora, Nossa Senhora da Conceição tem a ver com um dogma que foi aprovado, né, em 1854 pelo Papa Pio IX, que afirmava, presta atenção, que Maria não herdou o pecado original. Ou seja, Maria não nasceu pecadora, sendo que a palavra de Deus nos ensina que todos pecaram e estão destituídos da presença de Deus. O único que nasceu sem pecado, que nós sabemos, foi Jesus de Nazaré, que o Espírito Santo implantou ele em Maria. Então veja só, todo dia 8 de dezembro comemora-se a Nossa Senhora da Conceição, e dizem, né, que a Nossa Senhora da Conceição é a mesma aí Aparecida, Nossa Senhora da Aparecida. Quando Paulo, por exemplo, ele estava em Atenas, ele ficou indignado, meus irmãos, ao ver ídolos por toda a cidade. Ídolos. Sabe que você fica indignado? Eu não sei se você já ficou indignado, mas eu fico indignado quando eu vejo pessoas enganadas, quando eu vejo pessoas com uma fé ingênua, mas ela não conhece, ela não sabe das coisas. E a palavra aqui, indignado, é paroxíno. É como se ele estivesse sofrendo um ataque epilético, uma revolta interna. Os Salmos 115 vai dizer assim a respeito do ídolo: seus ídolos não passam de objeto de prata e ouro, formados por mãos humanas. Ídolos têm boca e não falam,
olhos e não vê, ouvidos e não ouvem, nariz e não respiram, tem mãos e não apalpam, tem pés, mas não andam, garganta e não emitem sons. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam, são iguais a eles. Ó Israel, confie no Senhor, porque Ele é o seu auxílio e seu escudo. Então é isso que Paulo está dizendo para nós aqui. E eu vou um pouco mais à frente. Essa semana passada, eu debati com um menino na sala de aula a respeito deste mandamento aqui. Porque dizer para mim que na igreja, que na Bíblia dele não tem esse mandamento, está totalmente enganado. Peguei uma Bíblia católica e mostrei para ele, que tal? Êxodo 20, versículo 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, ao mandamento, nem semelhança, refere que há em cima dos céus, embaixo na terra, obrigado, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adorará e nem lhe darás culto. Então está dizendo, não é para você fazer nenhum tipo de imagem de escultura. Você não pode adorar. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E quando a pessoa adora, Paulo vai dizer assim, veja o agravante, preste atenção, quando uma pessoa adora, porque fala que é venerar, mas você tê-la como mediadora, você está venerando? Ou você se ajoelhar diante de uma imagem, você está venerando? De jeito nenhum. Você está adorando. Ou você fazer oração a Santo Antônio, São Pedro, você está venerando? De jeito nenhum. Você está utilizando eles como mediador. Olha só, Paulo vai dizer, será que o sacrifício oferecido a um ídolo significa alguma coisa? As pessoas que estão se dobrando ao ídolo, ou o ídolo tem algum valor? A gente sabe que tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem perna e não anda, a gente sabe disso, como cristão. O ídolo não tem nenhum valor. No entanto, Paulo vai dizer, não, quero enfatizar que os pagãos sacrificam oferecido aos demônios, não a Deus. Quando eles estão se curvando diante de um ídolo, eles estão se curvando diante do quê? Diante dos próprios demônios. É isso que está dizendo aqui para nós. Quando eles estão sacrificando aos seus ídolos, eles estão se curvando diante do próprio demônio. 1 Coríntios capítulo 10, versos 19 a 20. Então tem muitas pessoas que cultuam ídolos, que se dobram diante de imagens de escultura. Mas tem outras pessoas que cultuam dinheiro, o Deus Mamon. Tem muitas pessoas, o ídolo dele é comida, ou celular, né? Não consegue ficar com o celular 4 meses, 5 meses, um ano, já vai trocar o celular. Tem muita gente que não consegue parar de consumir. Já tem 10 sapatos dentro de casa, ele vai lá e compra mais um sapato. Tem muita gente, tudo ídolo. Tem muita gente que não consegue ficar sem a sua novela. É um ídolo. Muita gente que vem para a igreja que está na frente de uma novela agora, que novela? Fala, Jesus. Tem muita gente também preso à pornografia. Pornografia é viciado em vídeos pornôs, passa horas e mais horas. Tem muita gente também fica jogando
fica perdendo tempo com essas porcarias, você não tem ideia, irmão. Ler a Bíblia que é bom nada. Ler um livro que é bom nada, mas está lá, mata aqui, mata ali. Não é assim que acontece? Você passa 2 horas, 3 horas, 4 horas jogando. Então quer dizer, são todos ídolos. Ó, time de futebol, jogo do bicho também. Jogo na loteria, vai lá na loteria, escondidinho, ninguém está vendo, não. Deixa eu fazer o meu joguinho aí. Gastando dinheiro, jogando dinheiro na lata do lixo. O dinheiro que daria para você comprar muitas coisas, investir em algumas coisas, você está jogando fora o teu dinheiro. Veja só. O Deus deles, Paulo vai dizer, o Deus deles é o estômago. E o orgulho que eles ostentam, fundamentam-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Eles não estão preocupados com o céu, com a nova Jerusalém, mas eles se preocupam somente com aquilo que é terreno desta vida. O ídolo desvia de Deus o coração. O ídolo tem essa capacidade. O ídolo, o Senhor castigou Israel, não só pelos ídolos materiais que fizeram, mas também por aquilo que idolatravam no coração. Ídolos do coração é o que você mais se dedica, mais tempo passa, mais do que Deus. Então veja só, quanto tempo que você passa com Deus? Por exemplo, hoje você está aqui, estamos passando aqui 2 horas de culto. É um momento de adoração, de louvor, de coinonia. Estamos passando 2 horas, mas às vezes nós passamos 3, 4 horas em alguma coisa que não acrescenta nada para nós. Então, quanto o ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Isso é ídolo. Tu vai para a igreja? Ah, não vou para a igreja não, porque eu tenho que fazer uma coisa aí. Estou muito cheio de coisa para fazer. Olha a falta de prioridade da pessoa. Não vai para a igreja porque tem que fazer não sei o quê. Se estivesse fazendo uma coisa, eu estou fazendo faculdade, tudo bem, à noite. Eu estou trabalhando, está na minha escala, tudo bem. Mas se é uma coisa, se é um entretenimento, e você abre mão, da casa de Deus para fazer alguma coisa, vou comer uma pizza, vou fazer isso. Você pode comer pizza qualquer outro dia, mas hoje é culto, hoje é terça-feira, hoje nós estamos aqui meditando na palavra de Deus. Ezequiel, meus irmãos, ele é levado de espírito para Jerusalém. A data é muito precisa, diz assim, a data é 17 de setembro de 592. Jerusalém ainda não havia caído, ela vai cair em 586. E os anciãos e líderes estavam reunidos em minha casa. Ele estava em sua casa. Ele estava vivendo em sua casa, vivendo a vida no exílio, como profetizou Jeremias. É para você viver a vida no exílio. E quando ele estava ali, juntamente com esses líderes anciãos, a mão poderosa de Yahvé, o Eterno, veio sobre ele. A palavra aí é Adonai Yahvé, o soberano eterno, veio sobre ele. Nós entendemos, portanto, que Deus não é indiferente, que Deus não é apático, Deus não está distante da situação do seu povo. Deus ele está presente em todos os lugares. Deus é aquele que vê todas as coisas.
Aleluia! Ele vai dizer: e olhei, e vi uma figura como a de um homem, do que parecia ser a cintura para baixo, era como fogo. A mesma visão que ele teve no capítulo 1. E da cintura para cima, uma aparência tão brilhante, como metal reluzente. Foi isso que ele viu. Era o Filho do Homem, aparecendo novamente para ele aqui. É o mesmo que aparece. São as mesmas descrições do capítulo 1 e o versículo 26. E veja o que ele faz. E veja o que o Filho do Homem faz. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. Dá para você imaginar? Pegou ele pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, em visões de Deus, e ele me levou a Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele me pegou pelo cabelo. Ainda bem que tem cabelo em nós, né? E ele foi levado, ele foi transportado em espírito. Presta atenção, ele foi transportado em espírito a Jerusalém. Ele está na Babilônia, junto ao rio Quebar. Agora ele é transportado em espírito a Jerusalém. Dá mais ou menos 1.200 quilômetros. A mesma coisa, João, quando ele estava na ilha de Patmos, ele descreve o que aconteceu com ele. Estava exilado na ilha de Patmos. Por que ele estava lá? Por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. E foi justamente ali que ele estava. Era o dia do Senhor, o dia de domingo, e me vi tomado pelo Espírito. Em Espírito ele foi levado até o céu. A mesma coisa aconteceu com o profeta Ezequiel. Eu me lembro quando eu escutei sobre o testemunho do pastor João de Oliveira, quando ele ficou morto durante algumas horas, e ele fala que o espírito dele se elevou acima das pessoas. Ele até ouvia as pessoas conversando lá na casa dele, mas ele estava numa outra dimensão. Ele estava no céu, ele foi arrebatado, ele foi tomado, ele foi levado ao céu, e ele viu coisas maravilhosas. Pastor João de Oliveira. E o que Ezequiel vê em Jerusalém? A primeira coisa que ele vai ver em Jerusalém, meus irmãos, é a imagem dos ciúmes. Então ele foi transportado, ele foi levado. A entrada da porta norte do pátio interno, justamente aquele pátio do lado externo, aonde faziam sacrifícios de animais, na entrada do templo do Senhor. Presta atenção, o que ele está dizendo aqui para nós. Na entrada do templo do Senhor havia um ídolo. Foi colocado o ídolo ali onde sacrificavam os animais. O ídolo que provoca os ciúmes de Deus, onde havia instalado o trono da imagem do ídolo que provoca o ciúme de Deus. A Bíblia de Jerusalém botou um poste ídolo, botou essa imagem ali que vocês estão vendo. É uma imagem de uma mulher, é a imagem da Azerá. O rei Manassés, ele vai fazer a mesma coisa. Em 2 Crônicas 33, versículo 8, diz assim: Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Azerá no templo. Só que Manassés colocou lá no santuário, no Santo do Santo.
Aqui não, aqui estava na chegada do templo. E o rei Josias, filho de Manassés, destruiu essa imagem. Mas parece que alguém a substituiu. Não obstante ao adultério espiritual, a glória do Senhor estava ali ainda. A mesma glória do Senhor que ele viu no capítulo 1, junto ao rio Quebar, ele viu no templo do Senhor. Não obstante a situação do povo, não obstante a adoração pagã a ídolos, a glória do Senhor ainda estava no templo. Agora vai dizer, meu filho, cava no muro. Ele viu um buraco lá no muro? Cava no muro. Começou a cavar no muro. Quando ele abriu aquele muro, ele viu uma passagem escondida, né? Deus está falando, Deus está mostrando para ele a situação espiritual do seu povo. Primeira coisa, lá tem a imagem dos ciúmes. No lugar do sacrifício tem a imagem dos ciúmes. Agora Deus fala assim para ele: cava o muro. Ele viu um buraco, e quando ele começa a abrir aquele buraco, ele vê uma passagem escondida. No versículo 12, está falando que eles estavam em salas escuras. Ou seja, eles estavam em lugares que não eram lugares não perceptíveis. As pessoas não viam aqueles lugares, salas escuras. E o que o profeta viu nessas salas escuras? Quando ele olha, meus irmãos, quando ele abre aquela porta, ele vai ver desenhada por todas as paredes. Eu vi todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros, e todos os ídolos da nação de Israel. Vocês estão percebendo? Ele descobriu uma passagem escondida, uma passagem secreta, e se deparou com uma cena repugnante. Estavam desenhando nas paredes muito tipo de bestas, de animais imundos, de todas as espécies, ídolos infestando o templo. Todos os ídolos de Canaã, da Síria, da Babilônia, da Grécia, todos os ídolos estavam dentro do templo, numa sala escura, numa sala fechada. E o pior de tudo, quando a gente vai ler versículo 11, quem são os adoradores que estavam adorando esse monte de espécies de animais? 70 homens dos anciãos da casa de Israel, anciãos, autoridades, sacerdotes da casa do Senhor, eles estavam adorando esses animais. E também Ezequiel está dizendo, Jazanias, filho de Safã, achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão um incensário, e subia o aroma da nuvem do incenso. 70 homens, 70 sacerdotes, 70 líderes estavam naquela sala escura, se curvando diante daquelas imagens, diante daqueles animais. E piorou, cada um estava com um incensário na mão. Era um incenso, sala escura, cheio de fumaça, e ali adorando aqueles animais com seus incensos, e a fumaça subindo, a fumaça descendo. Ninguém estava vendo o rosto de ninguém, estava escura as salas, e se curvando diante daquelas imagens. Dá para você entender que tudo isso que está acontecendo no templo do Senhor, está acontecendo na casa do Senhor.
profeta aflito, que ele fala assim: eu vi no meio deles, naquela sala escurinha, eu vi Jazanias, filho de Safã, ele estava no meio deles. Você já imaginou, você vê uma pessoa piedosa, uma pessoa que viveu a vida toda, a família viveu a vida toda, servindo ao Senhor, batalhando, daqui a pouco você passa na rua, e vê que aquela pessoa está lá, no boteco da vida, bebendo, fumando cigarro, aí você olha, meu Deus, o que aconteceu com fulano? Saiu da presença do Senhor. É a mesma sensação que o profeta está dizendo, porque Jazanias era descendente de Safã. Safã, ele foi secretário do rei Josias. Foi Safã que levou o livro ao rei Josias, que depois daquele momento aconteceu uma reforma no meio do povo de Deus. Safã acompanhou alguns reis. Safã também esteve do lado do profeta Jeremias, protegeu Jeremias algumas vezes. Mas Jazanias, filho de Safã, abandonou as velhas tradições ao Deus de Israel e se juntou na adoração aos ídolos. Se juntou. O apóstolo Paulo também teve uma decepção. Quem já teve uma decepção na sua vida? Teve uma decepção porque ele fala em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10: Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi. Me abandonou. Demas, que estava aí conosco todos os dias. Alexandre também, o latoeiro, também me abandonou, me deixou. E ele está dizendo aqui, ó, Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles, adorando essas imagens. E vocês pensam que terminou? Que acabou? De jeito nenhum. E acrescentou: venha, e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis que estes. Você pensa que acabou? Viu lá a imagem dos ciúmes? Lá no começo, onde sacrificava animais? Agora ele descobriu uma sala secreta, um quartinho, foi abrir as paredes e descobriu uma sala secreta, encontrou 70 homens, sacerdotes, representantes, líderes, se curvando diante de animais. Você pensa que acabou? Não acabou não, ele acrescentou: venha, eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis que estes. Vou lhe mostrar. Ele viu também, então me levou para a entrada da porta do norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz, a divindade da Mesopotâmia, uma divindade ligada à fertilidade, marido de estar. Era um culto, meus amados. O culto dessa divindade era um culto cheio de orgias, tipo swing que tem por aí afora, cheio de sexo. Olha só, as mulheres estavam ali. O culto se expandiu por todo o Mediterrâneo. O culto se expandiu lá na divindade egípcia, com Afrodite, a deusa do sexo, em Roma. E as mulheres estavam adorando Tamuz. Não somente adorando, mas elas também estavam o quê? Se curvando, chorando diante dela. E eu estava pensando, hoje você participar do culto ao Deus Tamuz é como você participar de festas mundanas. É como você falar assim: eu vou lá em Salvador participar do carnaval, mas eu não vou me corromper não.
Você está indo para a orgia, você está indo para a festa da carne. É como você participar da festa de São João, né? Teve a festa de São João aqui, onde o povo estava tomando quentão, fazendo isso, bebendo cerveja. É cultura, sim, mas é cultura mundana. Vamos levantar nossa cultura, mas é cultura ímpia. Não é, a gente tem que fazer, Paulo fala, olha, rogo-vos, irmãos, pela compaixão que há em Cristo Jesus, que renoveis que a vossa mente seja o quê? Renovada, que vocês vivem em ambiente, que vocês vivem dentro de um ambiente que é cristão. Festa de funk aí, nós estamos vendo as festas acontecendo aqui em Poço da Mata, Nova Viçosa, em Argola. Esse tempo eu passei em Argola, eu vi lá também uma festa acontecendo de funk. Então a gente está vendo festa mundana, a deusa tabu, a deusa do sexo, a deusa do prazer, gente que vive na base do sexo, na base do prazer. Eu vou casar com aquela pessoa para eu ser feliz. Vive na sensação. Para ser feliz, a única pessoa que pode dar felicidade é Jesus. Você pensa que o José vai te dar felicidade, que o João vai te dar felicidade, que o Marco vai te dar felicidade? É você que tem que fazer ele feliz. Vai nessa. Felicidade é Jesus de Nazaré. Homem nenhum, mulher nenhuma pode preencher, pode nos dar a felicidade. Só Jesus nos preenche. Pessoas abrindo mão da sua fé para casar com pessoas que não têm compromisso com Cristo, para casar com pessoas ímpias. Vou pagar o preço para casar com ele ou para casar com ela. Que preço? Você quer o quê? Ir para o inferno? É isso que você quer? Você está abrindo mão da sua fé, você está abrindo mão de Deus para casar com uma pessoa. Então quer dizer, as pessoas, as mulheres estavam se encurvando diante deste Deus, o Deus do sexo, o Deus das carências, o Deus da necessidade, o Deus dos prazeres. É isso que as pessoas querem hoje. Abrem mão da sua fé por causa de um relacionamento. E elas estavam chorando por Tamuz, porque dizem que Tamuz morreu e desceu ao Hades. E quando ele desceu ao Hades, toda a vegetação morreu e toda a vida cessou. O choro das mulheres é o desejo da renovação da vida novamente. É como se ela tivesse essa vida. Tal culto do templo do Senhor é uma tremenda afronta ao Deus que já garantia todas essas bênçãos. Deus que dava bênção, Deus que dava colheita, Deus que dava filhos, Deus que dava vitória na guerra, que Tamuz nada. Elas estavam então se curvando diante desse Deus, o Deus do prazer. É o Deus que está levando hoje a nossa sociedade. É o Deus que está conduzindo. Filho do homem, você vê isso? Ele está perguntando, você vê isso? Venha. Não acabou não, meus irmãos. Não acabou não. E eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis que esses. Você achou pouco? Você achou pouco delas, do povo de Deus se curvar diante da imagem dos ciúmes? Você achou pouco? Você achou pouco? 70 líderes, 70 anciãos se dobrando diante de animais, tipo de animais, diante do porco, diante de bode, diante de aves, dizendo, chamando de meu Deus. Você achou pouco? Você achou pouco de ver mulheres caídas
alguns, o Deus do sexo, o Deus do prazer. Você achou pouco isso? Ele está dizendo: tem mais, tem mais. Ele pergunta: venha e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis que estes. Vou lhe mostrar mais. Então ele me levou para dentro do pátio. Agora está dentro do pátio, interno da casa do Senhor. E ali, a entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia 25 homens. 25 homens. Ao invés de estar olhando para onde ficava o Santo dos Santos, a Bíblia diz que eles estavam com as costas para o templo do Senhor. A arca do Senhor ficava na frente deles, mas eles estavam de costas para o templo do Senhor, e o rosto voltado para o Oriente. Estavam se dobrando em direção ao sol. Dá para você imaginar? Eles estavam se curvando diante do sol, da lua. Por exemplo, a lua, ela era cultuada em Ur dos Caldeus. Quando Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, a sua família cultuava a lua. O sol, ele era adorado em Canaã. E a cidade de Bet-Semes significa casa ou templo do sol, possivelmente por causa do culto realizado nessa cidade. Hoje as pessoas querem viver como se os signos pudessem lhe dar um futuro. As pessoas perguntam assim: você é de que signo, hein, vai? Aí a irmã fala: eu sou de Libra, eu sou de Capricórnio, eu sou do Leão, eu sou de Virgem. Então quer dizer, você está fazendo o quê? Aí você vai ouvir o rádio pela manhã: você que é do signo de Libra, hoje o teu dia vai ser assim, vai ser assado, vai aparecer alguém na sua vida e tal. Pelo amor de Deus, vai ler Bíblia, varão. Abre a tua Bíblia, o teu signo está dentro da Bíblia. Vê o que a Bíblia vai te dizer sobre aquele dia que você vai começar a viver. Fica assistindo esses programas de televisão, tem tudo a ver, né? Esse signo com aquele, vai dar tudo certo. Oh, meus irmãos, que palhaçada é essa? Olha só, as pessoas estavam adorando uma irmã aqui na igreja, botou nas redes sociais, meu signo, eu já mandei um comentário. A minha boca coça, mas não fica só coçando, não. Eu já mandei um comentário embaixo: minha irmã, vai ler a Bíblia, minha irmã, vai se converter, já está meio fraquinha, estou toda assim, né? Estou toda sem saber o que falar. Você está faltando os cultos terça-feira, minha irmã. É por isso que você está atrás de signos, essas coisas todas. Os homens estavam se curvando diante do sol, diante da lua. Olha só, os rostos voltados. Eu estava tentando entender, compreender quem são esses homens que estavam ali, com os rostos voltados para o Oriente, de costas para Deus. A pior coisa é essa. O pai fala assim: não vire as costas para mim. O pai fala. Você já imaginou virar as costas para Deus? É apostasia. É você não querer mais saber de Deus. Esses homens aqui, em Ezequiel 9,6, eles são chamados de autoridades e líderes. Possivelmente eles eram sacerdotes, homens que tinham a função de oferecer sacrifício ao Senhor. Dá para você imaginar? Homens que abandonaram a Shekinah, abandonaram a glória de Deus, a presença do Senhor, que se manifestava no meio do povo, que abandonou a glória, o poder de Deus, para adorar coisas
pessoa? Dá para você imaginar aonde vai chegando a degeneração que vai acontecendo com uma pessoa que vai aos poucos se apostatando? Alguém me disse uma coisa essa semana. Falou: pastor, eu tenho um parente que me falou assim: ó, minha filha, vai uma moça da igreja aqui. Minha filha, é o seguinte, no começo da fé é muito gostoso, é uma coisa boa demais, no começo da fé, mas depois a gente vai desvanecendo, vai perdendo o gosto. Aí ela mandou mensagem para meu pastor: eu tenho um tio aqui que falou para mim que no começo da fé é assim, é sábado, e aos poucos a gente vai desvanecendo, vai deixando de frequentar a igreja, vai ficando frio. A pessoa se for ele. Só se for a vida dele. Então isso aí é um desviado, meu irmão. Você vai usar ele como referência? Tem muita gente que pensa que é assim, não. No começo é maravilhoso, mas quantas pessoas que têm 40 anos de fé e está ainda firme na presença do Senhor? Consequências. O que vai acontecer? O profeta viu o juízo executado sobre os idólatras. Então, ouvi clamar em alta voz: tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. Esses guardas são anjos de Deus, foram trazidos para realizar o juízo. O que vai acontecer com esse povo? Esse povo que está adorando, esse povo que está idolatrando, esse povo que virou as costas para Deus, está dizendo: os anjos virão e eles executarão o juízo. Mas antes da morte dos ímpios, um outro ser angelical, vestido de linho, que levava na cintura um estojo com material de escrever, recebeu a ordem. Presta atenção: antes de executar, aparece um outro anjo aqui, uma figura angelical. Ele estava com um estojo com material de escrever, e ele recebe a seguinte ordem: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Havia muita gente que não se corrompeu. Havia muita gente defendendo ainda a sua integridade. Muita gente que não havia se dobrado, se prostrado diante de tabus ou diante daquelas imagens. Então ele está dizendo: você vai marcar a testa das pessoas fiéis a mim. Porque a testa que não tiver marcada, todos morrerão. Conta-se que no começo do governo comunista da União Soviética, alguns cristãos estavam adorando a Deus. Os guardas comunistas chegaram repentinamente e parou no momento de louvor, apontando suas armas para os cristãos, os comunistas, os bolcheviques da União Soviética. Entraram numa igreja com as suas armas e parou o culto ali, parou o culto. O líder disse: aquele que negar Jesus, que Jesus é o Salvador, pode sair e ficar do lado de fora da igreja. Imagina um cara apontado para você com uma arma. Ele fala: aquele que negar, aquele que disser que Jesus não é o Salvador, pode sair para fora e ficar lá do lado de fora. E muitos, a maioria, saíram e ficaram no corredor. Esses são os covardes que saíram. Poucos, no entanto, permaneceram. Disseram que não negariam Jesus por nada, nem mesmo se tirasse a vida deles. Alguns irmãos ficaram e disseram: não vamos sair daqui por nada. Pode enfiar a bala na nossa cabeça, que daqui a gente não sai. Então o líder comunista olhou para aqueles poucos cristãos que ficavam
da igreja, ficaram na igreja e disse: continua o culto de vocês. Quanto aos covardes, que todos sejam mortos. Está entendendo? Ele está dizendo: olha, aqueles que ficaram, aqueles que perseveraram, aqueles que não renunciaram de sua fé, pode continuar, porque vocês são corajosos. Mas aqueles que fracassaram, que se acovardaram, todos foram mortos. Isso aqui é um fato, né? Isso é um fato que aconteceu na Rússia. Outra coisa, o juízo cairia sobre os líderes do templo. Diz o Senhor: começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. É para começar o juízo? Vai começar por onde? Pelo meu santuário. Vai começar pela minha casa. Tem 70 homens lá, adorando animais. Tem mais 25 adorando o sol e a lua. Começa o juízo pela minha casa. Interessante que o apóstolo Pedro vai dizer justamente isso. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se o julgamento começa por nós, pela casa de Deus, qual será o julgamento sobre aqueles que não conhecem a Deus? O julgamento começará pela minha casa. Vai começar pelo púlpito, vai começar pelo altar, vai começar pelos presbíteros, vai começar pelo pastor, vai começar pelo evangelista, vai começar por nós. O julgamento de Deus começa por nós. O julgamento começa aqui no altar. Aí desce o corpo, mas começa por mim aqui. No congresso aconteceu um fato. Chegou uma pessoa maltrapilha, depois do sábado à noite, totalmente maltrapilha, estava cheirando um pouco. Ele olhou assim para mim, eu estava descendo: ô pastor, posso lhe dizer uma coisa? Cuida do altar desse ministério aí. Cuida do altar desse ministério. Foi o que ele me disse. Como assim? Cuida do altar desse ministério. Eu estou desviado, pastor. Eu estou desviado. Você está me dentro de muita coisa. Aí Deus mandou ele falar: cuida desse altar aí. Está frágil, está fraco, está titubeante. Dá para você imaginar um indivíduo chega para você e lhe diz isso? Como que você fica? Está dizendo que os nossos obreiros estão fracos, espiritualmente fracos, frágeis. Então quer dizer, é por isso que ele está dizendo. Ou ele está dizendo: o julgamento ele começa pela casa de Deus, principalmente pelo altar. E às vezes a gente pensa que é muito fácil ser um pregador. Não é fácil. Nós temos muita responsabilidade e cai tudo sobre as nossas costas. E para terminar, meus irmãos, quando a gente olha o capítulo 1, a gente viu o capítulo 1, foi maravilhoso, foi glorioso, porque a gente viu a presença do Senhor, a gente viu os querubins, as rodas, a gente viu também um trono de safira, e alguém que estava sentado sobre ele, parecia uma figura como de um homem. E no final do capítulo, quando o profeta Ezequiel ele tem aquela visão, ele se ajoelha sem força e coloca a boca no
pó e pede misericórdia ao Senhor. Novamente, no terceiro capítulo, ele vai para um vale, e ali ele vê novamente a presença do Senhor, e Deus fala com ele. A glória do Senhor estava acompanhando o profeta Ezequiel, mas aqui no capítulo 8, Ezequiel ele é arrebatado no Espírito para Jerusalém, e ele vê a glória do Senhor, como ele tinha visto no vale. Ele vê a glória do Senhor perto daquela imagem. No capítulo 9, a glória do Senhor de Israel se levantou do meio dos querubins e se moveu para a entrada do templo. Está vendo? Ela foi para a entrada do templo, ela estava no meio dos querubins, dentro do templo, agora já está indo para a entrada. E no capítulo 10, parece uma repetição do capítulo 1. No entanto, agora estava em Jerusalém, ele vê novamente os querubins, ele vê as rodas giratórias, o som das asas dos querubins, como cachoeiras fortes. Então a glória do Senhor se afastou do templo e parou sobre os querubins. Ela saiu da casa do Senhor, ela se retirou da casa do Senhor. E ele contempla, ele termina o capítulo 14, contemplando a glória do Senhor, saindo do templo e indo em direção aos querubins. Tem coisa pior que pode acontecer na minha vida e na sua vida. É quando a glória do Senhor não está mais sobre mim. Sabe, você falar assim, mas pastor, tem uma sala escurinha? Tem. Tem sala escurinha? Tem. Tem gente dentro de sala escurinha? Deve ter. Tem gente se curvando diante de tabus? Tem. Tem gente se curvando diante do sexo, diante da prostituição? Tem gente. Tem gente se curvando diante da imagem, dos ciúmes, tocando Deus, dando prioridade a outras coisas que não é Deus. E você pensa que a coisa vai acontecer assim, nada vai acontecer. Está dizendo que acontece. Vai chegar um momento em que a glória do Senhor vai se retirar da minha vida. Vai chegar um momento em que a glória do Senhor vai se retirar da sua vida. Aquela presença maravilhosa que te visitou vários momentos, em várias circunstâncias da sua vida, que esteve com você, que nunca te abandonou, que te livrou da morte. Eu me lembro de um acidente que eu tive, de um Fusca que capotou. Lá dentro daquele Fusca eu gritei: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. O carro acabou tudo, meus irmãos. Eu saí sem nenhum arranhão. Deus mandou o seu anjo lá dentro daquele Fusca e me ajudou e me salvou. Quantas coisas Deus tem me feito, quantos benefícios que Deus tem feito para a tua vida, e você tem dado prioridade a outras coisas, as coisas secundárias, as coisas mundanas. Então vamos ouvir a exortação do Senhor, antes que a glória do Senhor saia da sua vida. Vamos orar alguns minutos. Em nome de Jesus.